Eu recebi palavras do Senhor de que eu seria juíza e de que eu seria juíza federal, de pessoas que eu nunca vi na vida, que nunca me viram, de pessoas que me conheciam. Então, sim, eu recebi essas palavras. E quando eu as ouvi, eu fiquei muito feliz porque aquilo ali era o meu sonho. Eu queria a magistratura. Desde o segundo ano do ensino médio, quando a professora falou para mim, Lari, por que você não faz direito? Direito nem era uma das minhas opções. Por que você não faz direito? Para ser juíza, porque você tem a cara de juíza. Eu falei, vou ser juíza. E eu passei a acalentar aquele desejo no meu coração. O problema é que eu fui conhecendo a realidade da profissão e eu fui entendendo que aquela não era a realidade que eu queria. Não era o estilo de vida, o ritmo de vida que eu desejava. E eu comecei a me entristecer, porque foram 6 anos sonhando com aquilo. E o buraco é um pouquinho mais embaixo, por quê? Porque a minha identidade estava construída em cima de um cargo que eu nem tinha. Então, toda a minha vida estava projetada em cima desse cargo. Quando eu me deparei com essa insatisfação interior, com essa decisão interior de que, poxa, não é isso que eu quero, eu comecei a entrar em crise, porque tudo que eu era esse sonho, era esse cargo. O meu valor para mim e até o valor que eu acreditava que eu tinha para as pessoas era esse cargo. Então aquilo começou a me adoecer. Eu então, para não jogar fora um curso de direito, falei, tá, se eu não vou mais ser magistrada, eu vou tentar advogar. Eu passei 2 anos tentando advogar e foram os 2 piores anos da minha vida. Eu só queria dormir, eu não queria levantar, eu não tinha ânimo para fazer aquilo. Todos os clientes que chegavam para mim, eu passava para um outro colega porque eu não queria me amarrar em nenhum processo. E foi quando eu entendi que não era só a magistratura que não fazia sentido para mim, o direito também não fazia. Mas eu comecei a me perguntar, e todas as palavras? E aquilo que eu recebi, e aquilo que eu ouvi, e as orientações do Senhor, o que eu faço com tudo isso? Esse cenário me colocou, então, em 3 tipos de crise. Uma crise de identidade, porque a minha identidade era esse futuro cargo, era ser juíza, ser filha de Deus, amiga do Senhor, não eram algo tão palpáveis para mim, não era algo que fazia tanto sentido no interior do meu coração. Era algo bonito, eu cresci na igreja, eu ouvi isso, eu falava isso, mas eu não sentia isso. Então me veio essa crise de identidade, me veio a crise profissional de que, poxa, eu passei 5 anos da minha vida em uma faculdade. Eu tirei uma excelente nota no TCC, eu passei na UAB com louvor, e o que eu faço com isso? Para onde que eu vou? Então eu tive também crise de ansiedade. Não estou falando que fiquei ansiosa, estou falando que tive crise de ansiedade. Foi nesse cenário que eu disse assim para Deus, Deus, se o Senhor quiser, se essa de fato é a tua vontade para minha vida, eu me submeto aos trancos e barrancos, mas eu chego. Não sei o que vai chegar de mim, mas eu vou. Mas Senhor, se o Senhor me liberar, se o Senhor me deixar ir, me deixa. Porque eu não consigo. Não é que eu não queria, eu não tinha condições de continuar naquela jornada. Então, eu saí. Eu deixei a advocacia, eu deixei o direito e eu continuei, na verdade, o alarme que tocou para mim, aquela crise profissional do tá, e agora o que eu faço? Porque eu já não sou nenhuma adolescente, eu terminei a faculdade tinha 22 anos, hoje eu reconheço que era muito nova, mas na minha cabeça eu já não sou nenhuma adolescente, já sou adulta, eu preciso me bancar, não dá para continuar dando despesa para os meus pais, o que eu faço? Eu comecei então um curso de psicologia, não terminei, não sou uma psicóloga, mas sempre naquela inquietação, era o ano de 2020, Senhor, qual que é a tua vontade para minha vida? Qual que é a tua vontade para minha vida? Jesus me fala, Jesus me orienta, Jesus manda um outdoor me falando qual que é a tua vontade para minha vida, porque eu não sei. E durante aquele primeiro ano ali de pandemia, aquele primeiro semestre,
Eu estava fazendo a Escola Convergência, o curso Doutrina e Devoção, indico demais. E naquele ano em específico eu tive uma matéria chamada Vontade de Deus. E ali a minha professora, de uma forma bem didática, dividiu a vontade de Deus em 4 aspectos. Primeiro, a vontade de Deus com relação aos dons e chamados, que o Espírito Santo distribui esses dons e chamados conforme Ele quer. Segundo, a vontade eterna de Deus. O Senhor nos fala de Gênesis a Apocalipse que Ele quer ter um povo para si e quer ser o Deus desse povo. Nós estamos caminhando para isso. Nós temos a vontade moral de Deus, que é tudo aquilo que o Senhor deixou revelado nas Escrituras. São os seus mandamentos, são as suas leis. E nós temos então essa vontade individual de Deus. A vontade do Senhor para as nossas vidas. E essa explicação começou a me dar clareza de que eu estava caminhando para um propósito eterno, que é ser parte do povo de Deus, parte da sua noiva, parte do seu corpo, e que o meu maior propósito de vida é glorificar a Deus. Isso também me deu clareza de que o Senhor colocou dons e talentos dentro de mim, que Ele quer que eu use para a glória do seu nome. Mas principalmente, isso me ajudou a olhar para Deuteronômio 29:29 e perceber que sim, eu devo buscar a vontade de Deus, isso é bíblico. Só que Deuteronômio 29:29 fala o seguinte: as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós. E o que foi que o Senhor nos revelou? Ele nos revelou a sua lei, os seus mandamentos, a sua vontade através da palavra. E que coisa gloriosa que foi isso! Porque naquela época Israel estava cercado por povos que acreditavam em outros deuses, e o que essas pessoas tinham de fazer? Essas pessoas tinham que adivinhar qual que era o humor daquele Deus. Se está chovendo em uma época que não está chovendo, o que eu faço para que esse Deus se acalme? Ou se precisa chover e não chove, o que eu faço para esse Deus que está irritado venha a atenuar e mandar chuva? Mas o Senhor deixou muito claro o que Ele queria de Israel, assim como Ele deixa muito claro o que Ele quer de nós. Então eu tenho uma Bíblia de Gênesis a Apocalipse, livros falando a respeito da vontade de Deus. A vontade de Deus para minha vida é que eu obedeça com amor. E como que eu sei o que eu tenho de obedecer? Mergulhando na sua palavra. Foi quando eu comecei a compreender que eu podia descobrir a vontade de Deus para a minha vida lendo a Bíblia. Eu já lia, mas não com esse olhar. Foi quando eu comecei a compreender também um versículo que eu não sei se eu já tinha lido ele antes, Doutrina e Devoção, mas que fez total diferença na minha jornada, até hoje faz, que é em Hebreus, que diz que Abraão saiu do meio da sua parentela, sem saber para onde ele ia. Ele só foi. Ele precisou ter fé, e não é isso que o Senhor requer de nós, que a gente tenha fé, que a gente dependa dele, que a gente confie dele. Foi quando eu olhei para a minha vida e eu falei, eu não estou agindo com fé, porque eu quero que o Senhor me dê todos os passos, que o Senhor me dê os detalhes, mas o Senhor não vai me dar. E obrigada, porque o Senhor não me dá, porque se o Senhor me revelasse todo o meu trajeto, eu com certeza não iria querer ir. Eu teria o meu coração assombrado em medo, igual Israel quando ouvia aqueles 10 espias falando que a terra era cheia de gigantes e que eles não iam conseguir. Obrigada, Jesus, porque o Senhor não deixou meu coração ter medo do caminho. Nesse momento, eu comecei a entender que eu podia me apoiar na palavra de Deus para saber qual é a vontade de Deus. Que eu podia me apoiar no propósito de Deus, que é ter um povo para si, e que eu podia confiar que as coisas encobertas, aquilo que Ele não me revelou, não é algo que Ele vai cobrar de mim, do tipo, você escolheu a profissão errada, agora todos os meus planos para você estão frustrados. Deus não se frustrou quando Adão e Eva pecaram. Por que Ele ia se frustrar com uma decisão de faculdade errada, que eu nem sei se é errado ou se é certo? Mas aí o Senhor nos coloca também que existe uma coisa chamada sabedoria. A sua palavra nos fala sobre isso. Nós temos 4 livros poéticos e livros dedicados à sabedoria. E Ele nos dá maneiras de tomar decisões. E foi quando eu comecei a olhar para essas maneiras de como decidir.
de em quem buscar conselho, onde buscar ajuda, onde buscar orientação. Só que tem um outro detalhe aqui que eu quero pontuar que vai ser muito importante para você que às vezes está passando por isso. Eu acredito muito no amor de Deus e na justiça de Deus. Quando a gente olha para Israel, para Balaão, para Jonas, por exemplo, pessoas que desobedeceram ao Senhor, que se rebelaram, ou que estavam a ponto de se rebelar, o que o Senhor fazia? Ele enviava alguém para falar: não faz, se arrependa, volte. Ele fez isso com Israel. Israel se desviava e o Senhor levantava um profeta para dizer: não, volta Israel. Ele fez isso com Jonas. Ele fez isso com Balaão. Antes dele chegar no destino, falou: ei, não te desvie, não amaldiçoe Israel. Então, qual é a certeza que eu tenho no meu coração? Se eu estiver em desobediência, o Senhor me falará. Me falará através da sua palavra. O Senhor vai me falar. E até hoje, durante esses 5 anos, desde que eu deixei a advocacia para cá, o Senhor nunca, 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 nunca me falou que eu estava em desobediência. Só que existe uma diferença desses 3 personagens, colocando aqui Israel personagem, como personagens bíblicos do meu coração hoje. Por quê? Porque naquela época que eu queria ser juíza, eu queria glorificar a Deus. Na advocacia, aos trancos e barrancos, eu vou repetir essa expressão de novo, eu queria glorificar a Deus. Quando eu transicionei, eu também queria glorificar a Deus, então o meu coração não estava em rebeldia, não estava em ira, não estava, o Senhor está me dizendo isso aqui, e eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso aqui, porque para mim isso aqui é mais certo. Jonas fez isso. Para que eu vou falar da tua palavra para um inimigo de Israel? Não vou. Mas aí eu me encontro com Lucas. Jesus, ele foi crucificado, os discípulos estão perdidos e nós temos 2 discípulos indo em direção a Emaús. E quem que aparece no meio do caminho? Jesus. Jesus então começa a conversar com eles. Eles dizem: ai, fica mais um pouco. Jesus se senta com eles, Jesus partilha do pão e Jesus fala da sua palavra. Então aqueles discípulos comentam: por acaso nosso coração não ardia enquanto ele nos falava? E eles voltam para Jerusalém. E eu acredito que o Senhor olha para o coração que está perdido, porque somos ovelhas, a gente não tem um olfato super pegando ali as características da ovelha. A gente não sabe encontrar o caminho, mas quando a gente se desvia, nós podemos confiar que temos um bom pastor que em amor, através da sua palavra, nos trará de volta. Foi isso que aconteceu comigo. E é isso que está acontecendo. Eu acredito na liderança do meu bom pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem, me consolam. Eu confio na liderança de Jesus. Então, se o Senhor me quiser em outro lugar, Ele tem poder para me direcionar. Eu vou confiar, mas eu estarei caminhando. E esse é o grande problema de nós que somos cristãos, de parte de nós pelo menos. Nós queremos colocar a decisão das nossas vidas na mão do Senhor, mas o Senhor nos mostra que Ele quer um povo maduro. De novo, eu resgato a sabedoria. A sabedoria nos torna maduros. Ele vem buscar uma noiva gloriosa, madura. E Tiago diz que a gente pode pedir por sabedoria porque ele dá em abundância. Ele fala em Provérbios que a sabedoria está por aí, gritando, esperando que alguém a escute. E quando eu leio isso, eu falo: Jesus, eu estou aqui para escutar a sabedoria, eu quero. Então, eu não recebi nenhuma palavra dizendo: você está me desobedecendo. Você está fora dos meus planos para você, você está fora do meu propósito para você. Pelo contrário, durante esses 5 anos o Senhor tem me dito: eu me agrado em você. Eu me alegro pelos caminhos que você tem seguido. Eu estou com você por onde quer que você ande. Por quê? Porque eu descobri que eu não sou uma função. Eu não sou uma profissão. O Senhor tem uma vocação para a minha vida e até o presente momento essa vocação tem se mostrado muito forte em iluminar caminhos, em direcionar pessoas.
Ministerialmente eu faço isso, na minha profissão sou mentora hoje de posicionamento narrativa, eu faço isso, como juiz eu também faria. Então a minha vocação é direcionar caminhos. Mas acima de qualquer função, acima de qualquer vocação, tem o meu propósito de vida, que é essa vontade eterna do Senhor, que é glorificar o seu nome. Então tudo que eu fizer, eu quero fazer para a glória do Senhor. Tudo que eu fizer. E assim, se o Senhor me quiser um dia como juíza, amém. Ele sabe me conduzir pelo meu caminho. Não estou velho, posso fazer um concurso. Mas eu acredito que o Senhor me guia e me orienta, e o meu papel é buscar a sua palavra, obedecer os seus mandamentos e confiar, porque Ele é fiel para me conduzir. Bem, eu acredito que é isso. Eu fiz aqui um roteiro que eu nem segui, mas creio que falei tudo. O que eu posso dizer para você é: entregue todos os teus planos ao Senhor e confie nele. É Ele quem dá a última palavra, mas Ele pode abençoar também. E principalmente, tenha comunhão com Jesus. Eu acredito que de tudo que eu vivi, a coisa mais importante que eu carrego é a comunhão. Eu entrego todos os planos, os anseios, os sonhos do meu coração ao Senhor. Eu conto para Ele, eu escrevo, eu falo: Jesus, eu estou sonhando com isso, eu estou querendo isso. Qual que é a tua opinião? O que que o Senhor me diz? Não delegando para Ele decidir, mas para Ele me instruir. E então eu falo: mas Jesus, o que está no teu coração também? Ao partir o pão, o que que o Senhor quer conversar comigo? O que que o Senhor quer me dizer? Então, de tudo que eu posso falar para você nesse vídeo, se você chegou até aqui, é: 1. Caminhe em fé. 2. Caminhe em fé e em comunhão com Jesus. 3. Caminhe em fé e em comunhão com Jesus, com o Espírito Santo e com Deus Pai. Porque isso vai te fazer chegar onde você precisa chegar. Amém? Se esse vídeo falou com você de alguma maneira, comenta aqui embaixo. Se você quer que eu fale mais sobre os 4 aspectos da vontade de Deus, comenta aqui embaixo também. Eu vou deixar na descrição materiais que me ajudaram ao longo desse caminho, livros, cursos, vídeos, para que, quem sabe, você possa aprofundar esse assunto. E também te peço para compartilhar. Se falou com você, quem sabe não pode falar com a pessoa que você conhece, que está passando por essa transição de carreira, ou querendo descobrir qual que é a faculdade certa, qual que é o trabalho certo. Então é isso. Até o próximo vídeo. Que o Senhor Jesus te abençoe, te dê graça e te dê paz. Paz que excede todo entendimento. Amém? Tchau!